Olá, estamos com você hoje mais um dia, mais um momento com a palavra de Deus. Nós estamos dando sequência a um estudo que nós começamos nesta semana, alguns dias já passados, sobre a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, e é uma passagem muito tremenda, é uma epístola aonde ele exorta, aonde ele corrige, aonde ele ajuda o crescimento espiritual dos seus filhos na fé. Nós estaremos hoje conversando com você no capítulo 6. Eu, quando voltar aqui no próximo bloco, vou explicar um pouco daquilo que já falamos no capítulo 1, no capítulo 2, no 3, no 4, no 5. E hoje, para você que não tem nos acompanhado, nós estamos falando no capítulo 6. Estaremos conversando sobre a questão dos sofrimentos que Paulo tem passado, como ele deseja a unidade, o amor, o sentimento recíproco daquilo que ele sente a favor desta igreja, mas também estaremos falando sobre o jugo desigual. O que significa quando Paulo fala não nos coloquem sobre um jugo desigual? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso está nessa passagem de 2 Coríntios, capítulo 6. Eu convido você hoje a estar comigo. Amém? Eu louvo e agradeço a Deus pela parceria que nós temos, o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. Uma loja muito bonita, a sua proprietária é uma mulher muito linda também. E quero mandar um abraço a ela, a pastora Nelly, e dizer a ela muito obrigada por essa parceria. E também lhe dizer que você pode ter contato com a Nelly através desse número na tua tela. Aí está, 9136-3082. E você poderá conhecer a loja, fazer a tua agenda e saber de tudo que tem lá. E inclusive agora, neste mês de setembro, está chegando uma nova coleção, novas peças. E vai ser interessante você visitá-la para você conhecer também, tá certo? Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, uma igreja visionária, missionária também. Aí na tua tela você vai ver todo o contato da IADAM. E louvo a Deus também pelo braço muito forte que a igreja tem na área da educação. Uma escola de excelência de nível superior, que é a Faculdade Boas Novas. E também está na tua tela todo o contato da FBN, telefone e também o site. E também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Louvamos a Deus também por você que é parceiro conosco, por você que é um mantenedor deste projeto, para você que é um semeador, que você continue semeando neste solo que é fértil, que produz. Que Deus te abençoe grandemente por fazer parte desta missão e que o Senhor venha lhe recompensar. Amém? Nós estamos hoje ao vivo, então eu convido você a ligar para nós. Esse telefone que vai aparecer na tua tela, ele não está aí para enfeitar a tua tela não, ele está aí para você fazer uso, para você ligar para nós. Nós vamos orar com você no final deste programa, porque nós cremos que Deus responde orações. Amém? Nós temos uma pessoa hoje que eu gostaria de que você orasse com ela. Ela é a pastora Ana Lúcia, irmã da pastora Luci Vilhena, que é uma amiga minha, uma pastora, uma mulher de Deus. Ela está numa batalha contra o câncer e nós vamos levantar um clamor pela vida dela hoje aqui neste ministério, para que Deus venha curá-la, para que Deus venha ajudá-la nesse momento de quimioterapia, de luta contra este mal. E nós cremos no poder da oração. Amém? Então junte-se a nós estaremos daqui a pouco mais no próximo bloco explanando a palavra e depois, mais tarde, posteriormente, estaremos entrando no momento de oração com você, porque a gente crê que Deus ouve e Deus também responde as nossas orações. A gente vai agora para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco mais com você na passagem de 2 Coríntios, capítulo 6. Daqui a pouco mais eu volto contigo.
E nós estamos de volta com você nesse momento e nós louvamos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de nós estarmos aqui diante da palavra de Deus. Eu louvo a Deus por esse ministério, eu louvo a Deus pelo privilégio de nós termos esta oportunidade de nós estarmos abrindo a palavra de Deus, abrindo a Bíblia. E nós estamos já há alguns dias abrindo as Escrituras de uma maneira sistemática, trabalhando com um capítulo. Trabalhamos com o capítulo 1, na realidade com uma epístola inteira, os capítulos todos de 1 Coríntios, e agora nós estamos trabalhando de uma maneira sistemática, capítulo por capítulo, a segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós falamos que era uma igreja na Grécia, uma capital comercial, tinha bastante comércio, uma cidade portuária, e ela é uma cidade também que tinha um nível cultural, ela tinha muitos conhecimento e também negócios. Ela tinha ali muitos, por ser uma cidade portuária, recebia pessoas de todas as partes do mundo. E claro, por ser uma cidade portuária, também tinha a questão da prostituição e também a cidade era conhecida alguns tempos anteriores como uma cidade que tinha ali um santuário feito à deusa, uma deusa pagã. E ali também havia prostituição naquele templo. Então Paulo estava ministrando para uma igreja que vinha daquele contexto, daquelas pessoas que saíram daquele estilo de vida para entrarem na igreja. Não somente os gregos, os que estavam ali, mas também judeus que vinham e os gentios de outras partes do mundo que estavam agregados, estavam ali em Corinto. E Paulo, com muito amor, ele escreve esta carta. Ele escreve da sua terceira viagem missionária. Ele não estava lá, estava em missões, estava lá pregando. E de lá ele soube dos problemas que estavam acontecendo. No capítulo 1, ele fala o seguinte, de 2 Coríntios, só para a gente recapitular, que nas promessas de Deus, todas elas têm um sim e um amém. Quando Deus fala, ele cumpre. As promessas do Senhor para a sua vida têm um sim. Agora, é condicionado também a tua obediência, a tua fidelidade e a tua vida vivida para Deus. Deus não pode dizer um sim na promessa dele para alguém que não queira cumprir o plano desta promessa, de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus. Não quer viver para Deus, se isola, se isenta, quer nem saber e aí quer a promessa. E não é bem assim. A promessa ela é realizada, ela é concretizada também quando nós cumprimos a nossa parte do pacto, a nossa parte também desta aliança, desse relacionamento que tem duas vias. Deus é fiel, mas precisamos também obedecer e viver para o nosso Deus. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu anotei aqui também, ele está aqui falando sobre a importância daquele que está fora da igreja, que está penitente, que se arrepende, que foi castigado, que foi corrigido, porque aqui está falando de pessoas que se levantaram contra a autoridade dele e foram colocadas em uma disciplina, mas Paulo fala para que eles não fiquem totalmente fora e fiquem tão tristes e acaba assim indo embora. Perdoe, trate bem, venha estar levantando o vosso irmão, e não só jogando pedra e só fazendo o problema como se fosse a maior coisa do mundo, mas o que está maior do que aquele problema é o perdão. Então Paulo está falando isso no 2º capítulo de 2 Coríntios, aqui ele está falando sobre o seu ministério apostólico, e no capítulo 3 ele fala sobre a excelência da nova aliança. Ele fala que a lei mata, mas quando Cristo vem, a nova aliança está no Evangelho, no propagar dos planos da redenção vindos pela salvação em Cristo Jesus. E aí faz aquela comparação, o que a lei outrora era só uma sombra, mas agora é a realidade. Aquela antiga, ela era temporária, porque a glória que veio sobre Moisés, quando ele encontrou com Deus naquele monte, passou, veio sobre o rosto dele,
tanta glória, porque ele estava em contato, que o povo não podia nem olhar para ele, tinha que usar um véu. Mas aquela glória, diz ali na passagem, é temporária. Mas a glória da nova aliança é permanente, é para sempre. É isso que se trata aqui no capítulo 3, no capítulo 4, Paulo está falando, temos esse tesouro, que é o tesouro da palavra, do evangelho, o tesouro do Espírito Santo, do poder dele em vasos de barro, que é a gente, nós somos vazios de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. E é bom de frisar que, mesmo sendo um vaso onde Deus habita, esse vaso aqui, esse corpo, que em outras passagens ele fala tenda, santuário, casa, morada, roupagem que cobre a nossa alma, que é o nosso corpo, e aqui ele fala vasos de barro, é a mesma coisa. Ele está dizendo que mesmo nós tendo Deus na nossa vida, não somos isentos de dores, não seremos isentos de tribulações, não seremos isentos de maldades feitas por outros, não seremos isentos de perseguições, não seremos isentos de sermos abatidos. Seremos abatidos, porém não destruídos. É muito forte o que Deus está falando com você e comigo através dessa palavra. De que nós vamos passar por dores, tribulações. Somos muitas vezes perplexos, né, desanimados, às vezes sentimos desamparados e até abatidos, mas não destruídos. Ele fala sobre isso no capítulo 4. No capítulo 5, do qual nós conversamos ontem, ele fala sobre o ministério da reconciliação, que nós fomos reconciliados através de Cristo com Deus. E se eu fui reconciliada, ele me deu esse ministério também de eu reconciliar outras pessoas a Deus. Eu e você fomos reconciliados por Deus. Então, eu e você temos este ministério, o ministério da reconciliação. Grande é essa obra que Deus tem na tua vida e na minha. Primeiro começou com Ele nos reconciliou. Mas não para te ficar de braço cruzado, tendo um piquenique com o Espírito Santo. Olha, eu estou aqui feliz com Deus. Sim, Deus te reconciliou a Ele com um propósito, para glorificar a Deus, mas também para ser um agente de reconciliação. E falamos ontem que precisamos perdoar, porque aquele que se diz um ministro da reconciliação e não perdoa o seu irmão, e guarda mágoa, ressentimento, que ministro podemos ser se nós não agimos em perdão? Porque a base, o cerne do reconciliar é perdoar. Naquela cruz, quando Jesus estava nos reconciliando com Deus, Ele estava nos perdoando os nossos pecados para que nós pudéssemos ser reconciliados. Então veja só a incoerência quando alguém fala, mas eu sou, né, eu prego, eu falo de Deus, eu sou um ministro da reconciliação, mas guarda a mágoa do irmão, não perdoa fulano, fala mal de Beltrano. Precisamos viver essa verdade que Paulo está dizendo, que Deus tem nos chamado para um ministério, e o chamado, nós somos ministros e somos, aqui diz a palavra do Senhor, nós somos, então, temos esse ministério, o ministério da reconciliação. Amém? Eu dei aqui uma pequena recapitulada com você, para a gente cair agora em cima do capítulo 6, que é a sequência deste estudo. E aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo está falando sobre a salvação. Olha o que ele diz no primeiro versículo do capítulo 6. Como cooperadores de Deus, nós imploramos para vocês que não desprezem esta mensagem maravilhosa da graça de Deus. Porque Deus diz, seu clamor chegou a mim numa época favorável, quando as portas do acolhimento estavam bem abertas. Eu ajudei vocês quando a salvação estava sendo oferecida. Agora mesmo, Deus está pronto a dar-lhes acolhida, porque hoje
é o dia da salvação. Acho tão lindo como o apóstolo Paulo coloca essa palavra, inspirado por Deus, é claro, tudo aqui tem inspiração divina. Era um homem escrevendo, sendo inspirado por Deus. É isso que a Bíblia é assim. Todas as palavras são inspiradas por Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, hoje é dia de salvação. Muitas pessoas estão esperando para amanhã consertar a vida, para o amanhã elas irem para a igreja, para amanhã elas resolverem essa questão, que é a questão mais importante, que é o homem interior espiritual. Preparam-se exteriormente, arrumam o físico, arrumam as coisas que talvez não são tão prioritárias. E Deus está falando hoje, porque essa palavra, ela não está limitada a um tempo, ela foi escrita há mais de 2000 anos passados. Mas hoje ela é real e ela é também, ela é uma palavra que hoje, ela é a mesma. E hoje Deus está falando, naquele dia Ele falou, hoje é dia de salvação. Para hoje ela é também. Hoje é dia de você ir para Deus, entregar a tua vida a Deus e deixar Deus ser Deus na tua vida. Do que adianta você ganhar o mundo, conquistar, galgar, fazer, ter conquistas, se você perder a essência, o mais importante, porque Jesus morreu pela tua alma. E hoje Deus está falando, é dia de salvação. E o apóstolo Paulo, então, fala de uma maneira muito clara aqui, para os seus filhos na fé. Hoje é o dia da salvação. Nós procuramos viver de tal maneira que ninguém jamais fique ofendido ou se retraia de buscar o Senhor pelo modo como agimos, a fim de que ninguém possa encontrar falta em nós e nossa mensagem caia em descrédito. A mensagem que a gente prega pode cair em descrédito. Como? Pela atitude nossa. Se eu estou vivendo de uma maneira que contradiz o que eu prego, as pessoas não vão olhar tanto para o que eu estou falando, elas vão olhar como eu estou agindo, em perdão, em amor, em retidão, em obediência, em honestidade. E ele está falando, cuidado, para que o evangelho que vocês estão falando por aí, pregando, porque vocês são ministros da reconciliação, vocês contêm, né, a excelência de Deus, vocês são vasos de barro, vocês são ministros, mas cuidado, porque vocês podem falar e não viver. E ele está dizendo aqui, para que não haja contradição e venha a envergonhar o Evangelho de Cristo Jesus. Causar escândalos. Por isso nós temos que ter cuidado onde Deus nos coloca. Seja numa área na igreja, no sentido de eclesiástico, mas a luz não só brilha dentro da igreja, a luz brilha, na realidade, fora dela. Se Deus te colocar num segmento político ou no segmento, digamos, empresarial, num segmento na área da educação, num segmento na área de um governo, de uma situação, é lá que não pode ter contradição do evangelho que você prega. Você deve viver a essência de Cristo, aonde Cristo colocar você, aonde os teus pés estiverem. E Paulo está dizendo isso aqui, porque era uma igreja que tinha múltiplas funções no sentido de pessoas que estão agregadas, talvez na área da educação, ou na área da medicina, ou na área da filosofia, em vários segmentos da sociedade. E Paulo está falando, não envergonhem, não contradizem, mas preguem e vivam aquilo que vocês pregam. Essa palavra é para nós hoje. Toda essa palavra aqui, parece que está escrevendo para nós aqui, dos dias de hoje. Aqui no versículo 3, ele está dizendo essas palavras. Não tem nenhum motivo para escândalo no corpo de Cristo. Nos versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo está vendo aqui, ele reviu os seus sofrimentos gerais. Quais eram os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou, que ele sentiu aqui
né, que ele sentiu nele mesmo. Ele sentiu aqui o sofrimento das tribulações. A vida dele era tribulada porque ele levava a excelência do Evangelho. O diabo não deu nenhuma trégua para ele e não vai dar para você e nem para mim. Somos carregadores da glória de Deus e quando carregamos a glória de Deus, o inimigo não gosta da glória de Deus na nossa vida. Então, para você hoje que está sendo atribulado, fica triste não, porque você tem Deus e quem tem Deus será perseguido. Será ali procurado ser abatido. O inimigo quer abater você, perseguir você, fazer você perplexo, atribular a tua vida. Então o apóstolo Paulo não era uma exceção. Ele estava levando o evangelho, então ele sofria no seu corpo tribulações, necessidades, sim, necessidades em questão, eu creio, da vestimenta, de coisas materiais, recurso, né, de finanças, e ele sentiu exaustão, ele estava exausto, cansado. Ele sentiu fisicamente o peso de tudo que ele estava fazendo em prol do reino. Mas ele também sofreu sofrimentos administrados por outros. Chicotadas, aprisionamento, tumultos, apedrejamentos. E isso tudo não foi porque ele estava sentindo por ele, se afligindo nele mesmo. Isso é as pessoas que vinham contra ele, chicoteando, apedrejando, fazendo ele, perseguindo ele. E ele também sentia falta de sono, muito trabalho, muitos jejuns. Mas é interessante que no versículo 6 e 7, ele menciona o cultivo e o desenvolvimento dos recursos interiores que deram força para ele vencer tribulações, necessidades, para ele vencer exaustão, para ele vencer tudo que ele viveu. Qual é o segredo de Paulo? Está aqui, veja o versículo 6 e o versículo 7. Que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, eu tenho recursos em Deus. Por isso eu venci. Não é porque eu sou apóstolo Paulo, olha só o Paulo. Não, Paulo nunca atribuía para ele coisa nenhuma. E se você for ler o capítulo anterior, 5, 4, 3, 2, 1, ele fala, temos esse tesouro, nós somos vaso de barro, a gente não é nada. Porque a excelência vem dele. E aí quando o pessoal elogia ele em outros capítulos, Paulo, você fez isso, fez aquilo, e Paulo falou, não, foi Deus na minha vida que me capacitou a pregar, a conhecer, a fazer, a viver, toda a honra e glória é dele, é Deus. Então Paulo está dizendo, passei tribulação, passei fome, passei cansaço, passei apedrejamento, passei muita exaustão, mas olha só o segredo dele superar tudo isto, está no versículo 6, diz assim, de fato, no 4, de fato, tudo fazemos procurando mostrar que somos verdadeiros, sabe, com toda paciência, sofrimento, fadiga, aflições, de tudo quanto é jeito, espancados, posto em prisão, enfrentando multidões furiosas, exaustão, acordado em noites, insônias de vigília, estivemos sem ter o que comer. Mas aí ele fala no versículo 6, já demonstramos que somos aquilo que afirmamos ser, por meio das vossas vidas íntegras, por meio das nossas vidas íntegras, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e bondade. Sim, tudo isso é bom. Mas de onde vem tudo isso? Temos sido amorosos e cheios do Espírito Santo. Temos sido verdadeiros, com o poder de Deus ajudando-nos em tudo quanto nós fazemos. Batalhamos com as armas da justiça, armas de defesa e armas de ataque. Mas como? Porque temos o Espírito Santo. Temos sido verdadeiros, com o poder de Deus, ajudando-nos em tudo quanto fazemos. Nós batalhamos sim, mas não com armas carnais, com armas da justiça, do poder de Deus. Então Paulo está dizendo aqui,
Nós estamos vencendo a fome, o cansaço, a exaustão, perseguição. Por quê? Porque fomos cheios do Espírito Santo. Temos sido verdadeiros com o poder de Deus ajudando-nos em tudo. Deus foi o responsável por nós superarmos todas as afrontas, as lutas e perseguições. Deus na nossa vida nos capacitou a triunfar. Deus na nossa vida nos deu sabedoria para falar. Deus na nossa vida, falando Paulo, nos deu condições de continuar, mesmo com fome, cansado, exaustos, perseguidos, rechaçados, apedrejados, sabe, chicoteados, colocados em prisão, ignorados e até mesmo humilhados publicamente, talvez por pessoas que têm cargos políticos na sociedade e nós nos considerando a escória, a gente não vale nada, mas sabe que nós sentimos valor, sentimos força, sentimos esperança, sentimos graça, sentimos motivação, porque Deus estava na nossa vida. E é isso hoje para nós, queridos. Por que eu estou aqui hoje? Você acha que a minha vida não tem problemas? Que eu não venho para cá muitas vezes com lágrimas, chorando? Quantas e quantas vezes? Eu nunca falei isso, mas vou falar hoje. Vindo para esse programa aqui, tá nesse estúdio aqui, que eu tenho que retocar minha maquiagem, me ajudar, que eu estou chorando, é luta. Pregar o evangelho, ser fiel a Deus. Mas não tenho nenhum mérito, porque eu consegui, não. Eu estou aqui, vitoriosa, porque Deus está na minha vida. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo está em nós. E Ele nos capacita. Ele é, a Ele a glória e a honra. Ele é a razão do nosso sucesso, da nossa continuidade, de nós estarmos de pé, de nós estarmos fazendo o que estamos fazendo. É Deus. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ele me capacita a estar todo dia aqui com a palavra dEle. Me dá fôlego, me dá a unção, me dá o entendimento. É Ele. E Paulo via isso. E Paulo deixava isso bem claro para a igreja. Ele passou por tudo isso. Ele falou, tintim por tintim. Cansaço, exaustão, perseguição, cadeia, humilhação. Mas a gente venceu. Por quê? Porque Deus estava na nossa vida. O Espírito Santo estava nos capacitando e nos fortalecendo. Eu acho lindo isso porque o apóstolo Paulo, em todos os capítulos que ele pode aqui, em todos os momentos, ele remete, ele coloca, ele atribui a Deus a honra e a glória. Por isso Deus podia fazer coisas tremendas através da vida do apóstolo Paulo. Ele não reteve para ele a glória ou os elogios, ou porque ele tinha capacidade. Deus estava na vida do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo reconhecia a presença do Espírito Santo atuando, a presença de Deus na vida dele, fazendo, sendo possível ele aguentar tanta coisa, tanta injúria, tanta perseguição, tanta dor, tanta afronta, tanta coisa ruim, por causa da presença de Deus, dando a ele força e capacidade para suportar. Hoje, reconheça isso na tua vida. Você está de pé, você está aí, você tem fôlego, você vai continuar, você vai perseverar e você vai vencer, porque Deus está na tua vida. Porque Deus está contigo. Porque o Espírito Santo está em você. Você não vai perder esta batalha. Você não vai esmurecer. Você não vai cair e ficar prostrado. Deus vai te levantar. Deus vai estar com você. Ele está com você. Reconheça. Às vezes as pessoas começam pequeno. O apóstolo Paulo começou pequeno, mas ele teve um grande ministério. E hoje, a Bíblia, o Novo Testamento,
Deus inspirou quem para escrever a maior parte do Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Então ele podia se achar. Ah, mas eu sou o tal. Mas o Espírito Santo estava na vida dele. E ele reconhecia de que ele não era o tal. O tal é Deus. Aquele tudo é Deus. O poder é dele. A capacidade é dele. A honra e glória toda é dele. O apóstolo Paulo reconhecia isso. Isso é tão bom, né? Para nós hoje reconhecermos também. Aqui nós vamos começar daqui a pouco, no próximo bloco, falar um pouco sobre os paradoxos, os pares de paradoxos que Paulo contrastou dos seus sofrimentos, na perspectiva humana e na perspectiva divina. Os problemas que ele tinha passado e quais ele tinha sido julgado pelas pessoas. Alguns julgavam ele, não é, de uma maneira mundana, e outros julgavam achando que era de uma perspectiva divina. A gente vai estar falando sobre isso porque está aqui no versículo 8 ao versículo 10. Nós estaremos então falando sobre isso com você, tá bom? Nós estamos hoje em 2 Coríntios capítulo 6, passagem tremenda. Eu sei que Deus está falando ao teu coração, assim como Ele está falando ao meu. Amém? Nós vamos então agora para o nosso intervalo. Eu volto daqui a pouco mais com você nesta passagem e nós estaremos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos falando aqui de uma passagem tão tremenda de 2 Coríntios, capítulo 6. Toda a palavra é maravilhosa, todas essas duas epístolas, tanto 1 Coríntios, que nós já trabalhamos, né, já estudamos com você, e 2 Coríntios também. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo um contraste. Ele está fazendo um paradoxo aqui, contrastando as coisas positivas e negativas, da perspectiva como o mundo via, mas como Deus estava também ajudando eles. Quando ele fala o seguinte aqui, no versículo 9, ele começa dizendo o seguinte, vamos começar com o versículo 8. Nós permanecemos leais ao Senhor, quer os homens, os outros, nos honrem ou nos desonrem. A gente vai continuar sendo fiel. Quer nós recebemos honra ou desonra. Quer nos difamem ou nos elogiem. Olha os paradoxos. Alguns vão nos elogiar, outros vão nos difamar. Não importa se elogiar ou difamar, a gente vai continuar servindo Deus. Se a gente vai ser honrado ou não, vamos continuar servindo Deus. Somos sinceros, porém nos chamam de mentirosos. Está entendendo o contraste aqui? O contraste divino com o contraste mundano. Ah, mas tem uns que vão falar de nós, que o mundo fala, que nós somos desconhecidos, tratados como desconhecidos, embora nós somos, alguns chamam a gente de mentirosos, mas nós sabemos que somos sinceros. Somos tratados como desconhecidos. Ah, quem são esses daí? Embora sejamos conhecidos por todos. Está entendendo os paradoxos? Vivemos à beira da morte, mas eis-nos aqui ainda vivos. Tem gente que está falando, vão morrer, já estão mortos. E ele está falando, epa, estamos aqui, pregando o evangelho, continuamos vivinhos da Silva. Não fala isso aqui, mas basicamente está falando, estamos vivos, nada tem nos acontecido. Temos sido maltratados, porém guardados da morte. Sim, fomos açoitados, apedrejados, tumultos, briga, confusão, gente que não gosta da gente, mas, olha o que ele diz, fomos guardados da morte. Nossos corações doem, mas ao mesmo tempo temos a alegria do Senhor. Sim, temos sido contristados, e quem não fica? Mas ao mesmo tempo que temos tristezas, temos a alegria de Deus na nossa vida.
Somos pobres, porém damos ricos presentes espirituais aos outros. Sim, a pessoa chama a gente, olha, esse coitado não tem nada. Esse miserável está aí, está vivendo disso, daquilo. Sim, sim, pode me chamar de pobre, de miserável, mas eu sou presenteador de ricos presentes espirituais. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nada nos pertence, mas, na verdade, possuímos tudo. Olha o contraste aqui. Pessoas falam, mas eles não têm nada. E ele fala, sim, nada podemos ter, mas, na verdade, temos todas as coisas, possuímos tudo. E aí ele fala uma palavra muito forte a este povo, à sua igreja, que ele amou tanto e amava, a igreja que ele havia fundado, a igreja que ele havia gerado. Ele fala, eu contei-lhes tudo quanto sentia, meus queridos amigos de Cristo, meus amigos de Corinto, perdão. Eu falei para vocês quanto eu sentia, eu os amo de todo o coração. Qualquer frieza que haja entre nós, não é por falta de amor da minha parte, mas de vocês que estão limitando o amor que vocês têm por nós. Porque aqui chegou um momento onde eles estavam sendo criticados, até mesmo por pessoas da igreja, pelos irmãos da fé. Ele está falando, o problema aqui não é eu que não amo vocês, eu amo vocês. O problema é que o meu amor não está sendo correspondido. O amor de vocês, de muitos de vocês, é um amor frio, indiferente. E isso tem me ferido. Estão limitando o amor que vocês têm. Eu lhes falo agora como se vocês fossem verdadeiramente meus filhos. Abram seus corações para nós. Retribuam o nosso amor. É essa palavra que o apóstolo Paulo está falando. Nós amamos vocês, somos perseguidos por vossa causa, por causa do Evangelho, pelo Evangelho que nós trouxemos para esta igreja, que fundamos e que amamos, mas não sentimos correspondidos. E aí Paulo está exortando, mas ele exorta mais ainda no versículo 14, aonde ele está aqui aconselhando, enfatizando algo que não é possível juntar os opostos harmoniosamente. E ele fala isso quando se junta um jugo desigual. O que é esse jugo desigual? Quando pessoas que pensam diferente, que vivem diferente, são colocados juntos. Jugo era aquele instrumento que colocava nos bois para eles ararem a terra, não é? E aí colocava sobre um e sobre o outro ali. E aí eles ficavam debaixo daquele jugo. Então, eles estavam juntos para arar a terra. Então as pessoas estão caminhando juntas, mas têm filosofias diferentes, crenças diferentes. Aí ele fala que não é bom. Não é bom na igreja, não é bom na sociedade, não é bom no contexto da vida das pessoas que estão ali diante de Deus, ela se juntar com pessoas que pensam diferente, os opostos, né? Como é que você vai colocar para viver em harmonia? E quando ele fala de jugo desigual, ele está falando de várias coisas. Primeiro, casar com alguém que não professa a tua fé. Alguém que não ama Deus, que não zela pelas coisas de Deus, que não teme Deus e não reconhece Deus. É um ímpio. Aí você conhece Deus, ama Deus, quer Deus, mas está num jugo, você está debaixo, num relacionamento com alguém que não é. Esse é um. O outro seria também o jugo desigual, você fazer parceria de negócios, ser sócio com alguém que não crê em Deus, que não tem a honestidade, o caráter de Deus, que não vê as coisas como você vê na ótica divina e que não tem a essência da vida de santidade que você tem. Aí você está num jugo com alguém que não tem, que não dizima, que não oferta, que não tem temor a Deus. Então ele está falando aqui que é um jugo desigual também. E de apóstolos que não professavam a verdadeira santidade e o conhecimento de Cristo, mas se denominavam apóstolos e queriam dividir a igreja. Aí uns iam para eles, é um jugo também, um jugo desigual. Mas eu creio aqui que a palavra mais forte, Paulo está falando para pessoas que vão casar,
que vão ter um relacionamento íntimo, uma comunhão, e as pessoas estão divergentes, há uma divergência em questão da sua fé e daqueles que creem em Deus e daqueles que não creem. Agora, eu tenho uma palavra para você hoje que talvez esteja num jugo desigual. E você fala, mas meu esposo não é crente. Ou a minha esposa também não crê em Deus. Eu estou aqui neste casamento. Você não vai se separar. Porque também em Coríntios, Paulo fala que a esposa casada, santa, que está na igreja, que vive para Deus, casada com o ímpio, ela santifica a vida dele. Isso quer dizer que ela não salva ele. Ele não está indo para o céu por causa dela. Mas ele é santificado e ele tem a possibilidade de conhecer Deus via a vida dela. Então, como se você tem um esposo que você está com ele e ele não professa a fé, e ele está ali não salvo, você vai ganhá-lo sem palavras. Por quê? O marido incrédulo, ele não vai entender verdades espirituais. Porque a Bíblia fala também em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste mundo, deste século, tem cegado o entendimento das pessoas. Que é o diabo, ele cega o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Então, essa pessoa que você está com ele não vai entender essas verdades, porque você está falando elas. Quem que vai revelar essa verdade? É o Espírito Santo, é Deus. Então, você vai orar e viver Deus, viver o amor, viver o perdão, viver o Evangelho em vez de falar ele. Porque quem vai convencer essa esposa, esse marido, é Deus. O Espírito Santo é que vai convencer. A regeneração é um trabalho do Espírito Santo. E ele deseja que todos se arrependam. Então não é um trabalho teu. Cultivar um espírito manso e gentil é a segunda proposta. Para você que está num jugo desigual. É ter uma atitude de uma esposa salva. Aí isso quer dizer que você não precisa concordar com o teu marido que não é salvo. E dizer, não, tudo que está fazendo é certo. Não é isso. Você pode não concordar, mas isso não deve ser motivo de discórdia. Você pode respeitar a opinião dele, assim como ele respeita a tua. Evitar grosserias, evitar argumentos, evitar convencer. Mas você tem que ser salvo. Deus vai salvar. Porque a Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6, que não é por força, que não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus que vai convencer o teu marido, não é você. Se você está nesse jugo desigual, Deus está agindo, mas Deus age também via a nossa vida, porque as pessoas estão vendo Deus em nós. Minhas atitudes vão mostrar se Deus é Deus bom para aquela pessoa, porque se eu for impaciente, grosseira, mal educada, implicante, ele vai ver esse tipo de Deus na minha vida. Ora, que Deus é esse que ela serve se ela quer fazer isso, ou falar assim, ou agir assim? Então temos que entender que a nossa atitude, cultivar um espírito manso, gentil, ganhar sem palavras, seja submissa em amor, amor e respeito. Isso é muito importante. Contudo, se teu marido te maltrata fisicamente e de maneira perigosa que você está correndo risco de vida, o conselho aqui é você procurar proteção nas autoridades. E as autoridades para as mulheres é uma delegacia de mulher. Aí sim, é bíblico. Você pode procurar, porque se ele vai te espancar e te matar, aí é uma outra coisa. Aí você tem que procurar uma autoridade para a tua proteção. Você é uma cidadã. Ele não tem direito de tirar a tua vida. Então você pode sim buscar e deve. Contudo, se não é esse o caso e teu esposo for bom, for digno, te trata bem, ele promove ali uma proteção e uma estabilidade financeira, e você está casada com ele, que ele seja ganho pelas tuas atitudes, pelo teu amor
e pela presença de Deus, que vai falar mais alto através das tuas atitudes do que as tuas e as minhas palavras. Eu não passo por isso porque meu esposo já conhece Jesus. Mas você talvez esteja passando por esse problema. Deus está falando conosco hoje. Vamos ganhá-lo sem palavras. Vamos cultivar um espírito manso e gentil, ser submissa em amor e orar pela salvação do teu marido. Enquanto a salvação dele não é garantida, porque você pode santificá-lo, mas isso não quer dizer que você vai salvá-lo. Sua fé, suas orações são elementos importantes para que o seu esposo conheça a Deus e tenha um relacionamento com Jesus através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha convencê-los. Atos 16, 31, teve uma história de um carcereiro que estava ali guardando uma prisão e veio um terremoto. E Deus enviou aquele terremoto para libertar os seus que estavam presos, Paulo e Silas, dentro daquela prisão. E aí, o carcereiro fala, o que eu faço para ser salvo? E Paulo fala, crê no Senhor Jesus Cristo. Mas não é só você que vai ser salvo, não. Será salvo tu e a tua casa. Salvação começa com um. Um foi salvo, e aí toda a casa foi também. Por isso eu falo para você hoje, minha irmã, continue firme na casa do Senhor, continue orando, jejuando, buscando Deus, sendo fiel. A tua fidelidade a Deus trará os outros. Você sendo salva, você sendo fiel, perseverante, eles virão. Creia, você foi salva, Deus vai trazer a tua casa também. E o teu marido também. Creia. O problema com a gente é que a gente quer desanimar quando a gente não vê as coisas acontecendo como a gente gostaria que acontecesse. Mas não está acontecendo, não está sendo salvo, não está sendo transformado, não está sendo mudado, continua fumando, continua no vício, continua assim, continua assado. Então eu vou desistir. Não desista. Porque Deus não prometeu um horário, olha, nesse dia eu vou fazer. Deus falou que vai fazer. Então você tem que crer que se Deus falou, Ele vai cumprir. Então, se você não está vendo nenhum indício de que tem nada mudando, aí você, por não ver nada acontecendo, você acha então que nada vai acontecer, porque você acha, por causa das circunstâncias que estão te dizendo, aí você para de ir para a igreja, para de orar, não vai pela tua cabeça e o teu achismo, vá pela tua fé no que a palavra diz. E Deus diz que Ele salva, que Ele ama, que Ele tem um plano, que Ele luta por você, que Ele está contigo. Então, minha irmã, continue. Não pare. É a palavra de Deus hoje para nós. Paulo está falando isso claramente sobre esta questão aqui em 2 Coríntios, capítulo 6. Amém? Fique com essa palavra hoje. Deus é com você, Deus vai estar lutando a tua guerra. Você não está só nesta batalha. Aliás, a batalha não é tua. A batalha é do Senhor. Deus tem falado isso para mim ultimamente. Eu estava no meio de um jejum, daqueles bem brabo mesmo. Eu estava morrendo de fome, estava cansada. Eu estava sendo assim, meio querendo desanimar. E eu lembro aqui exatamente onde eu estava. Eu estava saindo do culto. Domingo à noite. Eu estava com fome. Eu já estava naquele jejum há alguns dias. E Deus falou para mim, a batalha é minha. A batalha é do Senhor. O Espírito Santo me falou, essa batalha, está jejuando, chorando e orando, ela é do Senhor. Deus está guerreando por você. Deus está guerreando por você. Confia. Confia e continue servindo Deus. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar na oração, orando por você daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos orar. Vamos orar pela vida
da Isaílda, sua saúde, fortalecimento espiritual, Orleans, porta de emprego, para Deus abrir para você, meu irmão. Cuidar da tua mãezinha também, a dona Antonieta, a irmã Antonieta. Vamos orar também pela Silvia. Ela pede pela pastora Eliana, que está com problemas no coração. Vamos orar por essa querida pastora. Orar também pelo Marcos Farias. Pedir de oração pelo Caio. O Caio está desenganado do médico aqui, dos médicos. Mas o médico dos médicos tem a solução. A gente vai orar por você, pela causa do Caio. Orar também por uma confirmação de uma viagem. Se vai ou não vai. Vamos orar pela essa pessoa, que é o Jefferson. E quem pede é a Jacimara. Vamos orar, minha irmã, para Deus dar direção, para ele saber que ele está indo, né, da direção de Deus. E a Marinalda pede oração pela saúde, libertação do seu esposo e do filho que está afastado. Vamos continuar orando, Marinalda. Não vamos abrir mão das pessoas que nós amamos. E o José, uma porta de emprego pela sua esposa. Vamos orar neste momento, Pai, em nome de Jesus. Toca agora, Pai, abre portas para a esposa, Senhor, do teu filho. Nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, pela libertação do esposo da Marinalda, pelo seu filho, Pai. Traz de volta para a tua casa, traz de volta esse esposo, Pai. Nós oramos agora pela pastora Eliane, Pai. Dá a ela saúde, Pai. Dá a ela vitória neste problema que ela está enfrentando. Pai, seja agora com o Marcos, que pede pela vida do Caio. Senhor, Tu és o Deus que cura. Os médicos falaram não, mas nós cremos na Tua palavra, no Teu diagnóstico, na Tua solução, Senhor. Oramos pela Jacimara, oramos pelo Orleans, a sua família, a sua mãe, a sua causa. Oramos pela Isaílda também, Senhor, venha fortalecer. Nós colocamos nas Tuas poderosas e potentes mãos todas estas causas, Senhor, e Te agradecemos pela resposta, pela solução e pela vitória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz. Daqui a pouco mais, próxima semana, estaremos dando continuidade nessa carta de 2 Coríntios para você. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus quiser.